Bem-vindos a mais uma live do LabPot. É uma iniciativa aí do laboratório, muito bacana. Começamos já faz o quê? No começo da pandemia, né, que a gente começou. Já estamos já faz um tempinho já, né? Uhum. E queria, em primeiro lugar, agradecer a disponibilidade do laboratório, né, de todos os alunos, os pesquisadores, as professoras, todos os participantes, né, em ter se disponibilizado a trazer essas conversas, esses temas, né, das nossas pesquisas em relação à pandemia. Então, queria agradecer aí todo o laboratório pela iniciativa, tem sido muito produtivas as nossas conversas, né? E queria agradecer também aqui de antemão a Vivi também, a sua presença e sua participação, né, Vivi, nesse tema tão importante, nesse momento que a gente está vivenciando, esse tema de impactos e estratégias no teletrabalho, né? Uhum. Um assunto que está super em pauta, que as empresas todas tiveram que se reinventar aí da noite para o dia por conta dessa quarentena e que é foco aí da sua pesquisa de mestrado, né? Então, pessoal, a Vivi vai hoje então falar sobre esse tema, né? Impactos e estratégias no teletrabalho. A previsão do nosso horário é das 7 às 7h30, né, no convite, então vou deixar a Vivi bem à vontade para ela falar aí por uns 20 minutinhos, né, trazer as ideias dela. Eu vou ser o timekeeper também, então né, se de repente começar a ficar muito longo, a gente volta. E vou apresentar então a Vivi para vocês, pessoal. A Viviane Mishima é minha colega aqui do Laboratório de Psicologia Organizacional e do Trabalho aqui da USP de Ribeirão Preto. Ela é consultora, é mestranda e o foco de pesquisa dela é justamente o teletrabalho e bem-estar, né, Vivi? Isso. Falei certo, né? Então vou te deixar bem à vontade, Vivi. Fica aí, o microfone é seu. E aí eu vou lendo aqui os comentários das pessoas. Se tiver pergunta também, eu Uhum. te faço e fica nesse bate-papo bem leve, tá bom? Tá bom. Obrigada, Kiko, pela introdução, pela apresentação, pelo ao laboratório, pela oportunidade. Espero contribuir um pouquinho aqui num bate-papo bem tranquilo, mesmo que a gente desenhou aqui, né? Para falar um pouquinho. Sim. Então, para a gente começar, como a gente estava treinando já, né? A gente estava desse bate-papo Aham. sobre o home office, Foi um teletrabalho. pré-work, né? Foi um acrescimento, um warm-up, sei lá. Só para uma troca de experiências. Então, assim, para a gente falar um pouquinho, né? Eu acho importante falar a questão do teletrabalho, porque, assim, por mais que ele está sendo muito comentado no momento, na verdade, o que as pessoas estão comentando é o home office, porque muitas não têm o conhecimento ainda sobre o teletrabalho, a amplitude dessa atividade, dessa modalidade, né? Que é difundida no fora do Brasil já faz um bom tempo e mais recentemente aqui no Brasil. E devido à pandemia, então o assunto está sempre em foco para todos os lados. Então, acho importante falar um pouquinho que o teletrabalho, o home office faz parte sim do teletrabalho, tá? É uma dessas variantes. Mas o teletrabalho é muito mais do que isso, né? Então, é uma modalidade, né, de trabalho, vamos dizer, que está caracterizado como trabalho à distância, utilizando as tecnologias da informação e da comunicação a nosso favor, né, para que a gente consiga realizar as atividades fora do ambiente comum corporativo. Ela está inserida nas novas formas de organização e relações do trabalho, que tem sido muito comentada para o futuro do trabalho, né, o mundo do trabalho, que a gente fala de como ficará. Ainda mais agora nesse contexto de Covid, né, de pandemia, que é muito incerto. Então, a gente pode considerar que, assim, esse momento atual que a gente vive trouxe muito em foco esse tema. Para mim, na minha opinião, ficou mais importante ainda para que as pessoas realmente, as organizações, entendam mais sobre essa modalidade, saibam diferenciar as coisas e, quem sabe, vamos falar aí que tudo isso que está acontecendo venha para contribuir ainda mais, né? Para as organizações e para os Sim. profissionais repensarem novas formas, como que as coisas vão ser a partir de agora. Acho que eu fugi um pouquinho, né, do conceito já falando do momento hoje, mas era mais isso, só para esclarecer, porque principalmente para quem é de fora da academia, que a gente fala, né, da área de pesquisa, que não sabe sobre a terminologia,
Então, muitas pessoas utilizam trabalho remoto, não está errado, tá? Porque fica mais fácil dessas pessoas entenderem. Tá? Então, trabalho remoto, o home office é o mais utilizado, mais adotado e o mais comentado, tá? E que está em foco nesse Uhum. momento. Então, eu vou discorrer um pouquinho sobre isso, tá? A partir desse momento. Então, E só para entender, o teletrabalho é uma modalidade de trabalho à distância, também chamado de trabalho remoto, mas o termo técnico, o termo utilizado é teletrabalho, isso, sendo que o home office é uma variância, né, desse modelo, né? exatamente. Mesmo Uhum, porque a realização do teletrabalho ele pode ser de forma híbrida, né? Que a gente fala, você ficar parte do tempo dentro da empresa, parte do tempo fora, ou mesmo as pessoas que vão para campo. Então, uhum. tem várias variantes dentro dessa modalidade, né? E a mais conhecida e praticada mesmo é o home office, tá? Que a gente tem até Perfeito. é, utilizado e Uhum. trabalhado mais nesse momento. Perfeito. Uma coisa que me chamou muito atenção, né? Teve uma matéria, uma manchete publicada no site do El País, né? Do El País, Uhum, falando que, eu vou até falar o nome da manchete aqui certinho para não errar, tá? Que o coronavírus provoca o maior experimento de teletrabalho da história. Concordo em partes. Por quê? Porque nesse momento a gente não pode tomar como referência que tudo é teletrabalho, tá? Então é importante fazer esse adendo de separação de contextualização, porque algumas uhum, características do que as pessoas estão vivenciando agora, né, elas se confundem um pouco com a atividade, então a gente vai falar, vou falar um pouquinho disso mais para frente, mas que sim, é um ponto positivo que fez com que o mundo todo, de repente, até quem não trabalhava com isso, não entendia, começasse a utilizar esse modo de trabalho, né, para que as uhum, coisas, então foi meio que, entre aspas, um recurso que as empresas adotaram para que as coisas continuassem acontecendo, né? Tanto as uhum, atividades, os profissionais, para que nada parasse, estagnasse de uma vez. Nesse sentido, eu acho importante a gente falar aqui também que tanto é que esse contexto é totalmente diferente, mas eu acho que ele traz também uma visão, né, para as empresas e as pessoas, os profissionais repensarem as formas de como as coisas acontecem hoje e as atividades, e que por, né, por questões atuais que estão acontecendo, já tem grandes empresas anunciando que elas permanecerão com o home office até o final de 2020 e muitas pretendem até fazer com que essa atividade seja permanente na empresa pós 2020, né, para 2021. uhum, Então, são empresas como a XP, que é investimentos, a Coca-Cola, Nubank, o próprio Twitter. uhum, Então, assim, eu acho que esse contexto, eu acho não, tenho certeza que esse contexto que a gente está vivendo não traz só coisas negativas, mas principalmente as positivas, que uma delas é trazer mais em foco a questão do teletrabalho e principalmente as organizações repensarem as suas culturas organizacionais, os modelos de trabalho hoje e também questão de perfis desses profissionais para estar realizando essa atividade mais para frente, né, e avaliação. Então, acho que é uma oportunidade para repensar toda essa estrutura, né, e reinventar o modo de se trabalhar também, né? Então, acho isso muito uhum, positivo. Dentro de tudo isso que a gente vem falando, então, que eu trago aqui, eu acho importante a gente falar também sobre os impactos, né? Porque como tem as coisas uhum, muito boas de todo o trabalho, né, Love, também tem as coisas negativas. Então, no estudo que a gente já realizou, né, no laboratório, eu e a Marina, junto com uhum, outro colega nosso, com uma revisão da literatura, né, uma revisão sistemática, eles trazem vários, apontam vários impactos positivos e negativos. Então, dentro desses impactos, o que que a literatura traz sobre as coisas boas, né, benéficas do teletrabalho? É a questão da flexibilidade, é a questão de você ter mais senso de pertencimento ao seu trabalho, o aumento da produtividade, né? Isso já é confirmado. A autonomia que os profissionais têm para realizar as atividades, as tarefas, a questão do trabalhador ter mais o controle sobre o próprio trabalho. Então, isso aproxima ele do sentido da realização das atividades dele. Então, são todos aspectos assim que a gente fala que isso acaba reforçando o sentimento de valor do próprio trabalho realizado, né? O valor social daquilo que ele faz.
Então, isso tudo, a literatura, a revisão, ela já comprova. E eu posso dizer, assim, que essa movimentação dessas grandes empresas já falarem, se posicionarem que vão permanecer com home office até o final de 2020, ou que provavelmente isso vai ser permanente, para mim traz um aspecto de muita questão positiva que eles enxergam e muitos resultados que eles estão vendo com relação a isso, pelo menos as organizações. Tá? Não posso dizer sobre os profissionais e o que isso tem impactado tão assim categoricamente. Mas essa conotação das empresas, grandes empresas adotarem isso até o final do ano, para mim remete e sim tem sido muito positivo, pelo menos para eles, a realização dessa atividade. Mas aí, como todas as coisas da vida têm o lado mais negativo, né? As coisas que são mais difíceis, o teletrabalho também tem essas características inerentes, né? Quando a gente fala do sentimento de abandono por parte dos supervisores, né? Os profissionais terem esse sentimento de se sentirem mais abandonados e não tão vistos na empresa, quando se fala de promoção, né? De melhorar e progredir na carreira. A questão da dificuldade, né, e má adaptação ao novo que é esse trabalho, né, num contexto diferente. A gente fala também, a literatura traz essa questão do isolamento social, né, o sentimento de você se sentir mais isolado, com menos contato com as pessoas. E a falta de interação, né, não só a questão do sentimento de isolamento social, mas a falta de interação com as pessoas, né, porque quando você trabalha em casa, ou de qualquer outro lugar que não seja dentro da organização, consequentemente você pode ter menos contato com seus colegas de trabalho e com outras pessoas de fora. Então, esses aspectos negativos, que eu acho assim, são muito importantes porque eles podem sim impactar diretamente nas questões psíquicas e psicossociais desses trabalhadores, entendeu? Dos indivíduos. Então, são pontos de alerta para que as organizações e os próprios trabalhadores repensem, né, as formas que estão lidando com isso, para minimizar todos esses pontos. Mas é também muito claro, nessa revisão que a gente já levantou, que tem muito mais pontos positivos do que negativos. Tá? Até o momento que a gente fez a revisão aí, que entrou até 2020, então é recente. Tá? Assim, algumas coisas Sim. Então, que sim, continua tendo mais pontos positivos do que negativos. Quer dizer, é um modelo que pode ser interessante para as empresas pensarem, né? Mas eles precisam avaliar tanto esses impactos positivos e negativos e pensar em estratégias para minimizar esses impactos negativos, né? E potencializar os positivos, né? Com certeza, porque assim, o momento que a gente está vivendo, que é muito atípico, né, esse contexto de pandemia, então assim, de repente as pessoas, as organizações se viram forçados, né, a adotarem o home office, algumas empresas sem nunca ter realizado esse tipo de trabalho, profissionais também. Então, consequentemente, isso impactou muito mais as pessoas do que se você tivesse feito um estudo, um piloto para analisar a possibilidade de você fazer essa implementação aos poucos, né? Perfeito. Então, o contexto atual também impactou diretamente nesse sentido, né? E eu posso falar assim, depois, mas daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas muitos colegas, amigos me procuram para desabafar mesmo, e às vezes para falar desse sentimento, e eu vejo que muitas questões não têm a ver com o teletrabalho em si. Tá? Então, tem mais a ver com essa questão forçada e rapidamente de se adaptar ao novo contexto, a uma nova rotina, se organizar de uma forma totalmente diferente que ninguém estava acostumado. Perfeito. É isso aí. E assim, a Thaís está até aqui comentando, né, que as organizações públicas também estão enfrentando muitas dificuldades, não só as privadas, né, mas também os órgãos públicos, as instituições de servidores públicos estão também enfrentando muitas dificuldades para esse novo contexto, essa nova adaptação, né? Sim. É assim, é Ela... todo mundo, né? A gente não pode focar só em um ponto. Sim. Tanto aqui, assim, eu vou trazer algumas informações, né, da minha pesquisa. Na verdade, são três. Então, primeiro a gente teve a revisão para trazer as questões dos impactos.
Aí a segunda pesquisa, que a gente está trabalhando as questões da percepção, né, dos Uhum. profissionais com relação ao desenho do trabalho, que é entender, tipo, a natureza e o conteúdo, né, do trabalho, das tarefas, de como o trabalho acontece, né, esse é o objetivo. E aí a gente trabalha dois grupos distintos, né, tem um pessoal da UNB, né, colega nossa, que a gente conversa que eles estão estudando focadamente na parte dos servidores públicos, e a gente está mais focado na área dos teletrabalhadores informais, vamos assim dizer, e dos Uhum. teletrabalhadores formais, vamos dizer, os privados, né, de setor privado, que são os seletistas, né, registrados na empresa, certinho. Então, precisa, sim, você ter um planejamento, a questão disso. Você pensar, a organização pensar não só as questões da própria empresa. O que isso vai impactar para mim? Porque para a empresa também acontece a questão do impacto positivo, também organizacional. Então, assim, redução de custos é um deles, né? A produtividade, a gente pode dizer que vai para os dois lados, porque se o profissional aumenta a produtividade, consequentemente, os resultados da organização também podem ser maiores, né? Uhum. Então, são aspectos que precisam ser realmente muito bem trabalhados, pensados, que o momento da pandemia não possibilitou e proporcionou isso para nenhum dos lados, né? O que trouxe um impacto talvez mais difícil para as pessoas se adaptarem, entendeu? Mas isso Uhum. também, essa má dificuldade ou má adaptação ao novo, é uma característica do teletrabalho, não especificamente desse momento que a gente está vivendo. Uhum. E aí, pensando em tudo isso que a gente está falando, conversando com a Marina, tudo que é nossa orientadora, por bem achamos trazer, interessante trazer já dados que nós já estamos analisando da nossa terceira pesquisa, do nosso terceiro estudo, que é sobre o bem-estar no trabalho desses teletrabalhadores e o desenho do trabalho. Então, quando a gente fala, né, só para esclarecer para o pessoal entender, quando a gente fala de bem-estar, aqui a gente vai focar no bem-estar no trabalho, tá? Que é a prevalência das emoções positivas, a questão do profissional, do indivíduo, né? Poder expressar e desenvolver as suas habilidades, também a fim de atingir as suas metas e objetivos. Então, a gente está focando a nossa pesquisa no bem-estar no trabalho, né? Nessa sensação dele perceber também, não só ter as questões de prevalência das emoções positivas, mas também perceber as suas satisfações, as suas necessidades estarem atingidas, e essa questão de como ele consegue desenvolver e até conceber as suas habilidades dentro do ambiente de trabalho, tá? No seu trabalho. E aí o desenho do trabalho, que eu já mencionei, um pouquinho só reforçando, que tem a ver com realmente a gente entender a natureza, né, do trabalho, essas características da atividade em si. Então, com o objetivo que a gente pode dizer, aqui eu vou pegar uma colinha, tá? Para eu não me perder mais. Uhum. Que vem também no sentido de ser um campo do saber, porque ele vai envolver as questões de conceber ou identificar como de fato os trabalhos são realizados, seja em sistemas de serviços, em produção ou trabalhos informais. Tá? Então, esse é um dos objetivos também, o que envolve o construto, o conceito desse desenho do trabalho. Ficou claro ou ficou meio confuso? Dá para eu continuar? Me dá Aham. um sinal. Não, eu pode ficar à vontade, pode ir seguindo. O pessoal tá aqui fazendo algumas dúvidas. Eu tô, mas você tá, pode dar sequência, viu, Vivi? Tá? Por Mas enquanto, deu para entender a diferença dos dois sim. conceitos para a gente continuar? Uhum. Então, partindo desse nosso estudo sobre o bem-estar no trabalho, o desenho do trabalho, a gente também está estudando a questão da percepção desses indivíduos. Então, veja bem que a gente está Uhum. focando todos os nossos estudos na questão da percepção do indivíduo. Porque também, na revisão da literatura, traz muito essa questão de que a maioria das pesquisas no teletrabalho é voltada para ambientes macro e meso, né? Que a gente fala o maior da organização e o mediano ali do contexto interno e externo, mas não focado totalmente no indivíduo, nos impactos, nas percepções que ele tem. Então, também a importância da gente estar fazendo isso para entender como ele sente, como ele vê, como ele percebe, porque se faz muito importante, tanto quanto uma organização, saber como ela deve implementar isso, como ela deve realizar as atividades, como ela pode proceder.
Então, por isso que a gente também está focando nesse ponto, né, que você faz extremamente importante. E aí, alguns dados que eu já analisei, né, então dizendo assim, nós não finalizamos esse estudo ainda, tá, gente? Ele está em desenvolvimento, mas a gente já está na parte da análise dos dados. E o que, que a gente já pode dizer por enquanto até o momento dessas análises? Que tanto os profissionais, como a gente está trabalhando com 2 grupos, né? O nosso foco foram os grupos dos teletrabalhadores informais, que a gente pode trabalhar aqui os autônomos e PJs, e os teletrabalhadores formais do setor privado, tá? Que são os seletistas. Aqui a gente está tratando como os empregados, tá? Só para diferenciar. E ambos, nesse sentido de análise até o momento, eles relataram que o bem-estar no trabalho está diretamente, positivamente relacionado com o bem-estar, né? Então, tanto um grupo quanto o outro tem algumas diferenças, né, que a gente já tem percebido pelos relatos, mas em questão ampla, né, do bem-estar geral, ambos estão relatando e compreendendo que uma coisa está diretamente relacionada com a outra e de uma maneira bem positiva. E aí, por quê? Com quase, né, até as análises que eu fiz até o momento, né, calma que está no início, então assim, todas as análises, eles colocam essa questão de estar positivamente relacionado com o bem-estar, porque eles disseram que as vantagens do teletrabalho são muito maiores do que os impactos negativos. E isso já significa muito para a vida deles, entendeu? Então, que os impactos negativos não interferem tanto assim, apesar deles existirem. Aí, Kiko, eu trouxe aqui, não sei se né, ficaria interessante, mas eu trouxe alguns relatos, né? Tanto de seletistas, né, que a gente está trabalhando no grupo do setor privado, como dos autônomos. Para reforçar isso. Então, agora eu vou olhar para a tela porque eu vou ler aqui o trechinho, tá? Com vontade. Porque certinho tudo que foi relatado. Aqui eu estou considerando a identificação dele, que é o seletista 1, tá? Então, esse participante trouxe o seguinte trecho de relato para a gente. Para mim, como eu já havia dito, o teletrabalho tem muito mais aspectos positivos do que negativos. Então, esses pontos negativos de trabalhar mais às vezes não interferem no meu bem-estar. Eu entendo que isso sou eu. Acho que é mais do meu perfil do que do home office. E a autonomia que esse trabalho me dá já é uma grande coisa para o meu bem-estar. Então, o que ele quer dizer, né? Que mesmo ele vendo questões negativas, o que o teletrabalho traz para ele de benefícios em questões, né, de autonomia, que é uma das características que a gente está estudando também dentro desse estudo qualitativo, né, das entrevistas com esses profissionais, que são as subcategorias das dimensões do desenho do trabalho. Aí, só para ficar mais claro, a gente está estudando a dimensão, características da tarefa, para entender mais as questões da tarefa, né, a realização das tarefas pelos profissionais, a dimensão conhecimentos, né, com relação aos conhecimentos e experiências necessárias para a realização das atividades, e a dimensão social, né, que a gente fala do suporte social, da interação que ele tem fora do contexto. Então, como que isso funciona para esses profissionais, né? E eles mencionaram, né, essa questão da autonomia, que está mais relacionada com o bem-estar, que ter mais liberdade para realizar as coisas também está muito mais relacionado, então isso traz um bem-estar, e que as questões negativas ficam até pequenas perante a proporção de coisas boas que eles desfrutam quando estão em teletrabalho. Aí uma outra fala que eu trouxe para representar foi de um autônomo, até aqui eu estou identificando ele como autônomo 1, que ele diz, eu escolhi trabalhar assim e por muito tempo eu nem sabia que eu estava fazendo esse teletrabalho. Sempre foi home office e poder fazer as coisas do meu jeito, no meu tempo, tendo flexibilidade com os meus horários, autonomia para decidir o que fazer e quando eu posso fazer, é muito bom. Essa liberdade que o home office me dá é muito bom para minha vida. Claro que às vezes eu me sinto sozinho. Não tenho colegas de trabalho para conversar e tomar uma cerveja. Mas isso não me incomoda tanto, porque todo o resto é muito bom.
Então, é aquilo que eu disse, até o momento das nossas análises, tanto o grupo um quanto o grupo 2 eles estão considerando que o teletrabalho, as características do teletrabalho, do desenho do trabalho deles, né? Porque aqui a gente está focando também no desenho do trabalho e nas subcategorias, e nas dimensões de subcategorias que trazem um bem-estar para a vida deles, né? Uhum. Você ia falar alguma coisa? Tá. Não, eu ia falar assim que, pelo que eu estou entendendo, então o modo como é estruturado, né, o desenho, o design work, né, o desenho do trabalho, isso pode ser positivo, né, para a pessoa, tem aspectos positivos, traz também aspectos negativos, né? Aí é só fazer vendo aqui os comentários um pouco do pessoal, né? Então algumas organizações ainda estão enfrentando, né, dificuldades de adaptação, né? A Thaís comentou que em uma das organizações que ela está coletando dado, né, a adaptação está muito difícil na área fim. Né, ela perguntou o que fazer. Gabriel, será que é o nome dele? Acho que numa linha aí complementando, ele falou que na empresa que ele trabalha, né, está tendo uma dificuldade também muito grande por conta da adoção em massa do teletrabalho, né, da organização das jornadas, as estruturas burocráticas do RH. Também falou, né, perguntou o que fazer a esse ponto. Então, ele complementou que na sensação dele, né, na prática, eles acabam ficando o dia todo disponível por não ter uma distinção clara do que é jornada e das atividades domésticas, sociais, e que dá essa sensação de que é quase como uma servidão moderna, né? Então, existem algumas organizações que estão enfrentando dificuldades de adaptação desse novo contexto compulsório, praticamente, né? Uhum. Pelo que eu estou entendendo, pode estar devido a questões organizacionais, desde cultura mesmo da empresa, né? Ele até citou ali o RH burocrático, então pode ser alguma empresa que tem uma cultura mais burocrática, né? Até questões mesmo de estrutura, enfim. Você encontrou alguma coisa assim na literatura sobre esses pontos que eles levantaram, né? Tem pontos positivos que você trouxe, mas essa dificuldade de adaptação nesse novo contexto que você comentou aí no começo, né? Que a gente meio que foi obrigado, as organizações sem estrutura nenhuma, sem políticas, algumas, né? Tanto públicas quanto privadas, e ainda questões de função, né? Também da própria atividade, tarefa, né? Você encontrou alguma coisa sobre isso no seu estudo ou na literatura, Vivi? Sim, ó, eu não vou falar, não vou remeter assim ao que a gente já encontrou e que pode Tá. ser adaptado e trazido para o momento atual, tá? Porque o momento atual, como a gente já falou, é muito atípico. Então, essas questões negativas, né, da má adaptação, da dificuldade, do isolamento, da falta de suporte, é a questão da empresa, da organização oferecer esse suporte social para os funcionários, né, trazerem mais proximidade com essas pessoas que estão fora da empresa, né, seja em casa ou em outro ambiente, estreitar mais essa comunicação. Quando a gente, ainda falando das organizações, né, focado no indivíduo, depois eu falo da questão da própria organização nos processos daqui para frente. Então, trazer todo esse suporte, né, como fala, proximidade com as É, pessoas, então assim, lançar a mão dessas tecnologias que a gente tem hoje, a gente fala, não vai substituir a presença de um indivíduo, né? A presença que a gente tem, o contato físico. Mas você estruturar alguns horários específicos para você conversar com a sua equipe, para você trocar experiências e não só falar de trabalho o tempo todo. Então, isso é um tipo de suporte que pode vir da organização para estar ajudando, né, nesse contexto, nessas dificuldades, para minimizar esses impactos negativos. A questão do próprio RH dar suporte tanto para os supervisores, né, para os cargos mais altos de direção, como também para os trabalhadores do setor, vamos falar, do operacional, né? Então, assim, a própria organização ela se movimentar, e já aproveitando que ontem foi o Dia dos Profissionais do RH, que o RH, não só como as organizações, também vão precisar se reinventar, né? Um novo modelo de trabalho, como as estruturas são realizadas hoje. Então, assim, muito mais do que já é feito hoje, é trazer muito mais esse lado, na minha visão, né? Agora, não falando do que está na literatura, mas na visão.
humanizar Uhum. mais essas relações, trazer mais essa conexão com as áreas, com as pessoas, realmente tornar esse RH extremamente estratégico, mais do que operacional. Então, fazer com Uhum. que esses profissionais sejam vistos e sejam valorizados, para que todo esse suporte também seja possível e passível de acontecer para os dois lados, tanto para a organização quanto para os profissionais que estão em home office ou Uhum. não. Tá? Então, de todos os lados, é um suporte, uma reinvenção dos dois lados. Tá? E o profissional que Uhum. está em casa é ele ter essa conversa com a família, esclarecer os pontos de trabalho, remodelar a sua rotina, estruturar, colocar horários de trabalho, né? Então, assim, se ele já realizava o trabalho das 8 às 18, então fazer com que essa rotina se estenda para sua casa, né? Uhum. Para não se Eu não estender cumpri tanto. hoje isso. Hoje eu não cumpri, eu não almocei. Então, Eu não acontece. defini os meus horários. Hoje eu fiz o home office. Eu tô me sentindo bem cansado, mas nesse ponto eu não cumpri mesmo. Aí foi uma falha minha. Mas então você traz aí na sua fala, então, a importância do suporte organizacional, né, do suporte social nesse momento, né, tanto afetivo, né, de escutar, acolher as pessoas, entender que é um momento atípico, né, as escolas não estão funcionando, então as pessoas estão em casa, às vezes com crianças pequenas, né, é o suporte, de repente, informacional também, de passar as instruções, de repente, na linha de treinamento, né, orientações, e também esse suporte mais estrutural, né, de fornecer as necessidades, os equipamentos, enfim, todo o suporte mesmo que a pessoa precisa ter em casa, né? Isso, tecnológico operacional, né? E quando a gente Isso. fala, agora voltado para as organizações, elas, se já não tinham, vão precisar fazer muito mais ainda do que já faziam antes, em questão de novos planos de trabalho, rever a questão de regulamentos, de normas, Uhum, adequar. Quando a gente está falando do Brasil, né, apesar de na literatura ter uma questão que os autores não têm um consenso sobre o conceito específico do teletrabalho, mas a gente tem uma legislação que, assim, por mais que ela não seja tão abrangente ou tão clara, a gente tem já, a partir de 2017, na reforma trabalhista, né? uhum, Que insere no artigo 75C a questão do teletrabalho. Então, as empresas uhum, precisam estar alinhadas com os aspectos jurídicos, né? Para esse momento agora que tem pessoas já voltando. Então, assim, montar um plano, né, de trabalho, de acolhimento, de integração no ambiente de desenvolvimento, de como as coisas vão acontecer, né? Pensar nas questões internas e externas também de profissionais que vão continuar em casa, dos profissionais que estão voltando. Então, é montar todo um planejamento e um plano mesmo de trabalho, pensando nas questões atuais e nas questões mais para frente do futuro, né? Então, assim, uhum, não dá para a gente pensar só no indivíduo, a gente tem que pensar no coletivo e a uhum, organização mais do que nunca se reinventar em todos os contextos para conseguir acolher todas as informações que chegam, que é um bombardeio de informações o tempo todo. É MP mudando toda hora, então o RH fica doido, o contábil também, jurídico também. Então, é unir essas coisas bem estratégicas, né? Manter uma comunicação clara e fazer todo isso no planejamento. Tanto que eu já vejo movimentação de empresas montando já um documento interno, uma cartilha para a orientação desses profissionais que estão voltando, para os profissionais que vão continuar em casa. Então, é de fato você olhar para as duas questões, né? E você trabalhar uhum, em cima disso para que se minimize, né? Falar que uhum, extinguir as questões negativas, a gente não tem poder de fazer isso, ninguém, mas a gente tem como encontrar recursos, né, estratégias para conduzir de uma maneira que seja menos impactante de uma forma negativa, uhum, tanto em questão de trabalho quanto até para a própria saúde das pessoas e da própria uhum. organização. Legal, bacana. A gente já está chegando quase no fim, tá, Vivi? O Gabriel comentou aqui que a cultura, né, e o design do trabalho, né, o desenho do trabalho, realmente fizeram a diferença. Nas squads e na TI, a adaptação foi mais rápida e positiva, porque são áreas, na minha visão, né, já trabalham muito focado, às vezes já trabalham com home office, né, trabalho remoto. Já nas áreas de back-office, de relacionamentos com clientes, foram bem complicadas. Você sabe que ele está falando talvez de uma empresa
pode ser uma empresa privada ou uma empresa pública, né? E aí a Gisele comentou aqui que acolher é essencial. Neste momento, nem as empresas ou o próprio RH se capacitaram nesse sentido, um aprender novo coletivo, né? Ela fez esse comentário aí. Mas, bom, Vivi, você quer fazer mais algum comentário final? A gente já está chegando no nosso encerramento, são 20 para as 8. Ah, eu acho que é isso mesmo, né? Daqui para frente, ou sempre, a nossa vida é um constante aprendizado, né? Você buscar por mais informações, você não estagnar, porque a gente está num mundo que ele é volátil, que ele muda o tempo todo, e agora mais ainda, né? Então, isso também impacta na vida das pessoas hoje. E assim, rapidinho para a gente finalizar, então, Rico, Uhum. é, eu tive a oportunidade, eu posso falar que isso foi até um presente, uma oportunidade de fazer a coleta de dados nesse momento. Foi difícil, tá? Então, assim, se tem mais alguém fazendo coleta de dados, gente, estamos todos juntos. Foi realmente mais difícil para todo mundo. Então, isso também atrasou um pouco das nossas coletas, entendendo o contexto de todo mundo. E o que, que foi o presente para mim? Esses mesmos participantes, eu acho que eles se sentiram também acolhidos e desabafaram algumas questões. Então, assim, é importante a gente diferenciar que algumas características que são muito pontuadas nesse momento, e aqui para a gente finalizar, eu trouxe uma fala rapidinho, que eu falei assim, eu estou odiando, essa foi a fala de um deles, estou odiando fazer home office e teletrabalho, porque eu não posso ir na esquina, eu estou exausto, constantemente cansado, me sentindo isolado, não aguento mais ficar em casa, estou trabalhando muito mais do que se eu estivesse no escritório, essa é a minha sensação. E aqui, particularidades. A maior parte dessa fala tem a ver com características e aspectos da pandemia e não com o teletrabalho em si. Então, é importante a gente ficar alerta e separar as duas coisas, porque muita gente tem confundido também as duas questões e achando que, de repente, o home office é terrível e só traz coisas ruins. Quando, na verdade, muito do contexto atual está relacionado com esses aspectos da pandemia, da quarentena, o medo que as pessoas estão tendo, a incerteza do futuro, né? As questões de conciliação do trabalho e família, mas isso também é um aspecto do teletrabalho, tá? Trazido de impactos, mas que está muito mais enfatizado agora pelas questões que a gente está vivendo. Então, assim, só deixar claro para a gente finalizar que o teletrabalho, ele não te impede de você se locomover, ele não te impede de você ter contato com as pessoas. Ele reduz, mas ele não te Uhum. impede de você ir livremente para onde você quiser, tá? E Uhum. é o que eu deixei muito claro para essas pessoas e até como uma forma deles se sentirem mais confortáveis. E ao final até foi bem positivo, porque eles passaram a entender também melhor os aspectos, mas é isso, né? Só ficar bem atento com as diferenças do que essa pandemia está trazendo de impactos a mais. Uhum. Entender o contexto, né, Vivi, que você trouxe, que é um contexto que as pessoas relataram, e seja em serviços públicos ou privados, a falta de adaptação dos órgãos, das instituições, não estava preparado para esse momento, né? Foi Ninguém. uma, né, por uma questão de saúde, a gente precisou realmente entrar nesse modelo de trabalho de forma praticamente compulsória, né? Bom, Vivi, eu queria assim agradecer imensamente a sua participação aqui nessa live, em ter se dedicado para trazer esse tema aqui para a gente hoje discutir. É um tema assim muito polêmico, porque nesse contexto que a gente está vivenciando traz essas diversas percepções e desafios para as organizações, né? E também que traz impactos na saúde do colaborador, com certeza, seja saúde mental ou a própria saúde física, né? Se você visse a minha cadeira que eu estou sentada agora, não é ergonômica, né? Sim. Então, existem pontos que as organizações precisam sim levar em consideração e acho que você expôs isso com muita clareza, né? Os impactos do teletrabalho nesse momento de pandemia para a saúde do trabalhador e para esse modelo de teletrabalho, né? Então, obrigado mesmo pela sua generosidade
E quem tiver dúvidas, alguma coisa, pode contatar a própria Vivi. Teve alguém que perguntou aí sobre indicação de literatura. Manda um inbox para a Vivi, que ela pode dar ajuda com certeza, suporte. E agradecer também o laboratório como um todo, né, novamente pela iniciativa em fazer essas lives. Semana que vem tem mais, né, quinta-feira. A gente vai mantendo as divulgações. E é isso, Vivi. Você quer fazer mais alguma. Falar mais alguma? Não, se a gente for ficar falando, eu vou ficar falando aqui até amanhã. É muita coisa, né? Tem É muito muita coisa, assunto. tem muito Uhum, assunto, eu gosto uhum, bastante. E não, só agradecer o espaço, agradecer por estar aqui, pela acolhida, o laboratório, todo mundo, os nossos colegas que nos apoiam, principalmente nesse momento que a gente está longe de todo mundo. Então, assim, sinto uhum, falta também, tá, gente? Não é porque eu também trabalho em casa, mas eu também sinto falta de ter esse contato com as pessoas. E eu acho que é isso. Tipo, é a uhum, gente focar no que dá para a gente trabalhar como estratégia para melhorar e implementar as coisas de uma forma menos impactante, negativamente, mais positiva, dentro das condições e do contexto que cada um tem, né? É uhum, isso. E obrigada, gente, pela participação de todos. Não sei se eu uhum, consegui responder ou se eu respondi exatamente o que as pessoas uhum, trouxeram, mas acho que é uhum. isso. Beleza, então, pessoal, uma ótima noite para vocês. Cris, eu vou salvar essa live. Preciso ver como, mas acho que quando eu encerrar ele aparece, né? E qualquer coisa, qualquer dúvida, pessoal, é só entrar em contato com a Vivi, que ela está aí disponível. Se ficou alguma dúvida ainda, algum posicionamento, né, algum comentário, fica à vontade, que com certeza ela é aberta para ouvir vocês, tá bom, pessoal? Boa noite para vocês, bom descanso, um beijo, Tchau. Vivi. Boa noite, Até a beijo. próxima. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau.